Empresário paraplégico. É salvo por uma jovem misteriosa na metrópole. Um colar enigmático traz à tona segredos do passado. A curiosidade do empresário o leva a uma descoberta inquietante. Uma jovem das ruas desafia o mundo fechado do empresário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Na cobertura mais alta de um arranha-céu no coração de São Paulo, Augusto Mendonça observava a cidade através das enormes janelas de vidro. Aos 55 anos, o empresário bem-sucedido carregava no olhar o peso de uma vida marcada por triunfos e tragédias. Sua figura imponente contrastava com a fragilidade que sentia por dentro, uma vulnerabilidade que ele se esforçava para esconder do mundo. A chuva começava a cair, formando padrões hipnóticos nos vidros. Augusto suspirou, sentindo o familiar desconforto em sua perna direita. A bengala, sua companheira constante há mais de uma década, repousava ao seu lado, lembrança silenciosa do acidente que mudara sua vida para sempre. Senhor Mendonça, sua reunião está marcada para as 14 horas, anunciou sua assistente, Márcia, pelo interfone. Obrigado, Márcia. Estarei descendo em alguns minutos, respondeu Augusto, sua voz grave ecoando no amplo escritório. Ele se virou para a mesa de mogno maciço, repleta de papéis e relatórios. Seus olhos pousaram em uma fotografia emoldurada. Ele e Helena, sua falecida esposa, sorrindo em uma praia paradisíaca. A imagem pertencia a um tempo que parecia cada vez mais distante, quase irreal. Augusto pegou a bengala e caminhou lentamente até o elevador privativo. Enquanto descia, tentava se concentrar na reunião que o aguardava, mas sua mente insistia em vagar para as lembranças de Helena. O vazio deixado por ela era uma ferida que se recusava a cicatrizar completamente. No térreo, seu motorista, João, o aguardava com um guarda-chuva. Boa tarde, senhor Mendonça. O trânsito está complicado hoje com essa chuva. Talvez seja melhor sairmos um pouco mais cedo. Augusto assentiu, grato pela preocupação de João. Enquanto se acomodava no banco traseiro do carro luxuoso, sentiu uma pontada de dor na perna. Respirou fundo, tentando ignorar o desconforto. O carro deslizava pelas ruas congestionadas de São Paulo. Augusto observava distraidamente o vai e vem dos pedestres apressados, cada um mergulhado em seu próprio mundo. De repente, uma tontura o acometeu. Sua visão ficou turva e ele sentiu o coração acelerar de forma alarmante. João, ele tentou chamar, mas sua voz saiu fraca. O motorista, concentrado no trânsito caótico, não percebeu o mal-estar de seu patrão. Augusto tentou alcançar seu celular, mas suas mãos tremiam demais. O mundo ao seu redor começou a girar e ele sentiu que estava prestes a desmaiar. Em um último esforço, bateu no vidro que o separava do motorista, mas o som foi abafado pela chuva e pelo barulho do trânsito. Enquanto lutava para manter a consciência, Augusto viu algo que o surpreendeu. Uma jovem se aproximava do carro gesticulando freneticamente. Ela parecia ter notado sua aflição. Seus olhos se encontraram brevemente, antes que tudo escurecesse. Quando Augusto recobrou os sentidos, encontrou-se em um ambiente estranho. O cheiro de antisséptico e o som de monitores cardíacos indicavam que estava em um hospital. Piscou várias vezes, tentando focar sua visão. Senhor Mendonça, pode me ouvir? Uma voz feminina, gentil mas firme, chegou aos seus ouvidos. Ele virou a cabeça lentamente e viu uma médica de meia-idade ao lado de sua cama. O que aconteceu? Perguntou sua voz rouca. O senhor sofreu um ataque cardíaco leve, explicou a médica. Foi trazido a tempo graças à rápida ação de uma jovem que notou seu mal-estar. As memórias começaram a voltar. A tontura, a sensação de impotência e então, a garota. Onde ela está? A jovem que me ajudou? A médica sorriu. Ela está lá fora. Insistiu em ficar até ter certeza de que o senhor estava bem. Quer vê-la? Augusto assentiu, curioso para conhecer sua salvadora. Momentos depois, uma garota de não mais que 20 anos entrou timidamente no quarto. Seus cabelos castanhos estavam um pouco desalinhados e suas roupas simples contrastavam com o ambiente hospitalar imaculado. Olá, ela disse,
com um sorriso tímido. Que bom que o senhor está bem. Augusto a observou atentamente, notando a determinação em seus olhos. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia definir. Obrigado, ele respondeu. Eu não sei como agradecer. A garota deu de ombros. Qualquer um teria feito o mesmo. Foi nesse momento que Augusto notou algo que fez seu coração saltar. Pendurado no pescoço da jovem estava um colar. Não um colar qualquer, mas uma réplica exata do que Helena costumava usar. O mesmo desenho intrincado, as mesmas pedras. Seu colar, ele murmurou, incapaz de esconder sua surpresa. A garota tocou o colar instintivamente. Oh, isso é uma lembrança de família. Augusto sentiu uma onda de emoções conflitantes. Gratidão pela ajuda da jovem, confusão sobre o colar e uma estranha sensação de que havia algo mais acontecendo ali. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Lívia, ela respondeu. Lívia Cardoso. O nome não significava nada para Augusto, mas o colar era impossível de ignorar. Ele se ajeitou na cama, sentindo-se subitamente mais alerta. Lívia, eu gostaria de retribuir sua gentileza de alguma forma. Há algo que eu possa fazer por você? A garota pareceu hesitar. Pela primeira vez, Augusto notou o cansaço em seus olhos, as roupas gastas. Claramente ela estava passando por dificuldades. Na verdade, Lívia começou, mas foi interrompida pela chegada abrupta de João, o motorista, que entrou no quarto ofegante. Senhor Mendonça? Graças a Deus o senhor está bem. Eu sinto muito, eu deveria ter percebido... Augusto ergueu a mão, interrompendo as desculpas do motorista. Está tudo bem, João. Não foi sua culpa. Voltando sua atenção para Lívia, Augusto percebeu que ela parecia desconfortável com a chegada de João. Você estava dizendo algo, Lívia? A garota hesitou novamente, olhando de Augusto para João. Eu preciso ir. Meu irmão está me esperando. Antes que Augusto pudesse dizer mais alguma coisa, Lívia saiu apressadamente do quarto. Ele tentou se levantar, mas a médica o impediu. Senhor Mendonça, o senhor precisa descansar. Podemos fazer alguns exames adicionais, e se tudo estiver bem, o senhor poderá ir para casa amanhã. Augusto assentiu distraidamente, sua mente ainda focada em Lívia e no misterioso colar. Ele tinha certeza de que aquele encontro não fora por acaso. Havia algo mais, uma conexão que ele não conseguia entender completamente. Enquanto a médica explicava os procedimentos e cuidados que ele deveria tomar, Augusto fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele encontraria Lívia novamente. Descobriria a história por trás daquele colar e, quem sabe, desvendaria um mistério que parecia estar ligado ao seu próprio passado. A chuva continuava a cair lá fora, lavando as ruas de São Paulo. Para Augusto Mendonça, entretanto, aquele dia marcava o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada que o levaria a questionar tudo o que ele acreditava saber sobre seu passado, seu presente e, principalmente, sobre a mulher que ele pensava conhecer tão bem. O destino havia lançado seus dados, e agora cabia a Augusto descobrir que jogo estava sendo jogado. A mansão dos Mendonça erguia-se imponente no bairro do Morumbi, suas paredes de pedra contando histórias silenciosas de gerações passadas. Augusto observava a chuva persistente através da janela de seu escritório, os dedos tamborilando distraidamente sobre a bengala. Fazia uma semana desde o incidente no trânsito e a imagem de Lívia e seu misterioso colar não saía de sua mente. Senhor Mendonça? A voz de Márcia interrompeu seus pensamentos. O Dr. Rodrigo está aqui para vê-lo. Augusto assentiu, virando-se para receber seu advogado e amigo de longa data. Rodrigo entrou na sala, seu terno impecável contrastando com a expressão de preocupação em seu rosto. Augusto, meu amigo, Rodrigo começou. Como você está se sentindo? Fiquei sabendo do que aconteceu apenas ontem. Estou bem, Rodrigo, Augusto respondeu, gesticulando para que o advogado se sentasse. Os médicos disseram que foi apenas um susto. Rodrigo se acomodou na poltrona de couro, seus olhos perscrutando o rosto de Augusto. Fico aliviado em ouvir isso. Mas há algo mais te incomodando, não é? Posso ver nos seus olhos. Augusto hesitou por um momento. Rodrigo era mais do que seu advogado.
Era um confidente, alguém que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, especialmente após a partida de Helena. Mas como explicar algo que nem ele mesmo compreendia totalmente? Aconteceu algo estranho naquele dia. Augusto começou escolhendo cuidadosamente as palavras. Uma jovem me ajudou, chamou a ambulância. Mas não foi só isso. Ela usava um colar idêntico ao de Helena. Rodrigo arqueou as sobrancelhas, surpreso. Idêntico, tem certeza? Absoluta, Augusto afirmou, levantando-se com dificuldade e caminhando até uma estante. Ele pegou um porta-retratos e o entregou a Rodrigo. Na foto, Helena sorria, o colar em questão brilhando em seu pescoço. Veja por si mesmo. Rodrigo examinou a foto atentamente. É realmente muito peculiar, Augusto, mas pode ser apenas uma coincidência. Talvez seja um modelo popular. Augusto balançou a cabeça. Não, Rodrigo. Aquele colar era único. Foi feito especialmente para Helena por um joalheiro italiano. Ela me contou a história 1000 vezes. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Rodrigo parecia ponderar sobre o que dizer em seguida. E o que você pretende fazer a respeito? Perguntou finalmente. Augusto voltou a se sentar, um suspiro escapando de seus lábios. Eu não sei. Parte de mim quer encontrar essa garota, descobrir a história por trás desse colar. Mas outra parte... Tem medo do que pode descobrir? Rodrigo completou sua voz gentil. Augusto assentiu silenciosamente. Helena havia sido o amor de sua vida, o pilar que o manteve de pé mesmo após o acidente que o deixou com a perna lesionada. Sua partida deixara um vazio que parecia impossível de preencher. E agora, esse mistério ameaçava perturbar as memórias que ele guardava tão preciosamente. Augusto, Rodrigo se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom mais sério. Como seu advogado e amigo, aconselho cautela. Não sabemos quem é essa garota ou quais são suas intenções. Se você decidir investigar, precisamos ser cuidadosos. Você tem razão, Augusto concordou, mas não posso simplesmente ignorar isso. Aquele colar é como se Helena estivesse tentando me dizer algo. Nesse momento, foram interrompidos por uma batida na porta. Era Márcia novamente. Desculpe interromper, Sr. Mendonça, mas há uma jovem na recepção perguntando por você. Ela diz que seu nome é Lívia. O coração de Augusto acelerou. Ele trocou um olhar rápido com Rodrigo antes de responder. Peça para ela subir, por favor. Enquanto esperavam, Rodrigo se levantou ajeitando o terno. Quer que eu fique? Augusto considerou por um momento antes de responder. Não, obrigado. Acho que é melhor eu falar com ela sozinho. Mas não vá embora, por favor. Gostaria de conversar mais depois. Rodrigo assentiu, apertando o ombro de Augusto em um gesto de apoio antes de sair. Poucos minutos depois, Lívia entrou timidamente no escritório. Ela parecia ainda mais jovem e vulnerável do que Augusto se lembrava. Suas roupas, embora limpas, eram visivelmente gastas e havia olheiras sob seus olhos. Mas o que mais chamou a atenção de Augusto foi, mais uma vez, o colar pendurado em seu pescoço. Olá, Sr. Mendonça, Lívia disse, sua voz trêmula. Espero não estar incomodando. Augusto fez um gesto para que ela se sentasse. De modo algum, Lívia. Na verdade, eu estava esperando ter a chance de falar com você novamente. Como me encontrou? Lívia se acomodou na poltrona, seus dedos brincando nervosamente com o colar. Não foi difícil. O senhor é bem conhecido. E eu... Bem, eu precisava falar com o senhor. Estou ouvindo, Augusto disse suavemente, tentando não demonstrar sua ansiedade. Lívia respirou fundo antes de continuar. Senhor Mendonça, eu não vim aqui pedir nada para mim. É sobre meu irmão, Miguel. Ele está doente, muito doente. E nós não temos condições de pagar pelo tratamento que ele precisa. Augusto sentiu uma pontada de decepção. Parte dele esperava que Lívia tivesse vindo falar sobre o colar, revelar algum segredo oculto. Mas a preocupação genuína nos olhos da garota o comoveu. Sinto muito ouvir isso, Lívia. Qual é a condição do seu irmão? É uma doença rara, Lívia explicou, suas mãos tremendo levemente. Os médicos dizem que ele precisa de um tratamento especializado, mas é muito caro. Eu tenho feito o possível, trabalhando em 2 empregos, mas não é suficiente. Augusto observou a jovem à sua frente,
notando pela primeira vez o peso que ela parecia carregar em seus ombros. Tão jovem e já enfrentando tantas dificuldades. Algo nela lhe lembrava Helena, não apenas pelo colar, mas pela determinação em seus olhos. Lívia, Augusto começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu gostaria de ajudar você e seu irmão, mas antes, preciso lhe fazer uma pergunta. A garota assentiu, seus olhos se enchendo de esperança. Esse colar que você está usando, Augusto apontou, pode me contar mais sobre ele? O rosto de Lívia empalideceu visivelmente. Sua mão foi instintivamente ao colar, como se quisesse protegê-lo. O colar? Eu não entendo. O que isso tem a ver com a ajuda para meu irmão? Augusto percebeu o desconforto da jovem e tentou suavizar sua abordagem. Desculpe, não quis te deixar desconfortável. É que esse colar é idêntico a um que pertenceu à minha falecida esposa. Fiquei curioso sobre sua origem. Lívia pareceu hesitar, seus olhos vagando pela sala como se procurasse uma saída. Finalmente ela falou, sua voz quase um sussurro. Foi um presente da minha mãe. Ela me deu antes de nos deixar. Disse que era uma herança de família. Augusto sentiu seu coração acelerar. A história não fazia sentido. Não combinava com o que ele sabia sobre o colar de Helena. Mas havia algo na expressão de Lívia, uma mistura de medo e determinação que o intrigava ainda mais. Entendo, ele disse, decidindo não pressionar mais o assunto naquele momento. Bem, Lívia, quanto ao seu irmão eu gostaria de ajudar. Posso providenciar para que ele seja atendido pelos melhores especialistas. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Sério? O senhor faria isso? Augusto assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Sim, mas com uma condição. Lívia se endireitou na cadeira, subitamente alerta. Qual condição? Quero conhecer seu irmão, Augusto respondeu. E gostaria que vocês dois ficassem aqui na mansão, enquanto ele estiver em tratamento. Tenho quartos de hóspedes que nunca são usados, e seria mais fácil coordenar tudo se vocês estivessem por perto. A proposta pegou Lívia de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas hesitou claramente em conflito. Eu não sei, ela gaguejou. É muita generosidade, Sr. Mendonça. Não quero ser um incômodo. Augusto levantou-se, apoiando-se em sua bengala e caminhou até a janela. A chuva havia diminuído e um fraco raio de sol começava a romper as nuvens. Não seria incômodo algum, Lívia, ele disse, virando-se para encará-la. Na verdade, acho que sua presença aqui poderia trazer um pouco de vida a esta casa velha. Lívia parecia estar travando uma batalha interna. Finalmente ela se levantou, seus olhos encontrando os de Augusto com uma intensidade surpreendente. Tudo bem, Sr. Mendonça. Nós aceitamos sua oferta, mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Há coisas sobre mim e meu irmão que eu não posso contar agora. Espero que o senhor possa respeitar isso. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Lívia confirmavam suas suspeitas. Havia mais nessa história do que aparentava, mas ele também sabia que se quisesse descobrir a verdade, precisaria ser paciente. Eu entendo, Lívia, ele respondeu, e respeito sua privacidade. Quando você e seu irmão estiverem prontos, estarei aqui para ouvir. Lívia assentiu, um misto de alívio e apreensão em seu rosto. Obrigada, Sr. Mendonça. O senhor não imagina o quanto isso significa para nós. Enquanto Augusto chamava Márcia para fazer os arranjos necessários, ele não pôde deixar de sentir que estava no limiar de algo maior do que podia imaginar. O mistério do colar, o passado enigmático de Lívia, a doença de seu irmão, tudo se entrelaçava em um quebra-cabeça complexo que ele estava determinado a resolver. E assim, naquela tarde chuvosa, a mansão dos Mendonça se preparava para receber novos habitantes, trazendo consigo segredos que ameaçavam desenterrar verdades há muito enterradas. O amanhecer trouxe consigo uma brisa fresca que varria as últimas nuvens da tempestade da noite anterior. Na mansão dos Mendonça, a agitação começou cedo. Augusto, contrariando seus hábitos usuais, estava de pé antes mesmo do sol nascer, supervisionando pessoalmente os preparativos para a chegada de Lívia e seu irmão Miguel. Márcia,
Certifique-se de que o quarto azul esteja preparado para o menino, instruiu Augusto, mancando levemente pelo corredor. E coloque flores frescas no quarto de Lívia. Quero que eles se sintam bem-vindos. Márcia, que trabalhava para Augusto há mais de uma década, não pôde deixar de notar a mudança no comportamento de seu patrão. Havia uma energia nele que ela não via desde antes da partida de Helena. Claro, Sr. Mendonça, respondeu Márcia, eficiente como sempre. Devo preparar algo especial para o café da manhã? Augusto parou, pensativo. Sim, boa ideia. Algo leve para o menino, considerando sua condição. E pergunte a Lívia se eles têm alguma preferência ou restrição alimentar. Enquanto a casa se preparava para receber seus novos habitantes, Augusto se retirou para seu escritório. Sentado em sua poltrona de couro, ele não pôde evitar que seus olhos se fixassem na fotografia de Helena sobre a mesa. O sorriso dela, congelado no tempo, parecia guardar segredos que ele nunca conseguira desvendar. O que você está tentando me dizer, Helena? Murmurou Augusto, seus dedos traçando o contorno do rosto dela na foto. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Era João, seu motorista. Senhor Mendonça, estou de saída para buscar a senhorita Lívia e seu irmão. Há algo mais que o senhor precise antes que eu vá? Augusto hesitou por um momento. João, quando você estiver com eles, observe. Qualquer coisa que pareça fora do comum, qualquer detalhe sobre o menino ou sobre Lívia. Você entende? João assentiu, compreendendo a natureza delicada da situação. Pode deixar, patrão, estarei atento. Conforme a manhã avançava, a ansiedade de Augusto crescia. Ele se pegou várias vezes olhando pela janela, antecipando a chegada do carro. Quando finalmente avistou o veículo entrando pelos portões da mansão, seu coração acelerou. Lívia foi a primeira a sair do carro, seu rosto uma mistura de gratidão e apreensão. Em seguida, com a ajuda de João, saiu Miguel. Augusto sentiu um aperto no peito ao ver o menino. Não devia ter mais de 12 anos, mas sua aparência frágil e pálida o fazia parecer ainda mais jovem. Senhor Mendonça, Lívia cumprimentou, sua voz trêmula de emoção. Não sei como agradecer. Augusto ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não há necessidade de agradecimentos, Lívia. Estou feliz em poder ajudar. Virando-se para o menino, ele sorriu. E você deve ser Miguel. Bem-vindo à nossa casa. Miguel olhou para Augusto com olhos curiosos e inteligentes, contrastando com sua aparência frágil. Obrigado, senhor. Sua casa é muito bonita. Enquanto entravam na mansão, Augusto não pôde deixar de notar como Lívia segurava protetoramente a mão do irmão, como se temesse que alguém pudesse arrancá-lo dela a qualquer momento. Márcia apareceu, eficiente como sempre. Os quartos estão prontos, Sr. Mendonça. Devo mostrar aos nossos hóspedes? Por favor, Márcia, Augusto assentiu. E depois, se puderem, juntem-se a mim na sala de estar para o café da manhã. Enquanto Márcia guiava Lívia e Miguel escada acima, Augusto se dirigiu à sala de estar, onde uma mesa farta os aguardava. Sentou-se observando o jardim pela janela, perdido em pensamentos. Minutos depois, Lívia e Miguel reapareceram, parecendo um pouco mais à vontade. Miguel, em particular, parecia encantado com a grandiosidade da mansão. Isso é incrível! Exclamou o menino, seus olhos brilhando enquanto examinava os detalhes da decoração. Lívia, você viu aquele quadro no corredor? Parece tão real. Lívia sorriu ternamente para o irmão, mas Augusto notou uma sombra de preocupação em seus olhos. Sim, Miguel, é lindo. Agora vamos comer algo, ok? Você precisa se alimentar bem. Enquanto se serviam, Augusto tentou manter uma conversa leve, perguntando sobre as preferências de Miguel e se a viagem tinha sido confortável. O menino respondia animadamente, sua energia contrastando com sua aparência frágil. Senhor Mendonça, Miguel perguntou de repente, quem é a moça bonita na foto do seu escritório? Um silêncio caiu sobre a mesa. Lívia lançou um olhar de advertência para o irmão, mas Augusto sorriu, embora seus olhos traíssem uma pontada de tristeza. Aquela era minha esposa, Helena, respondeu suavemente. Ela não está mais conosco. Miguel abaixou os olhos, percebendo que tinha tocado em um assunto delicado. Sinto muito, murmurou. Augusto balançou a cabeça. Não se preocupe, meu jovem.
Helena adorava crianças. Ela ficaria feliz em saber que temos vocês aqui conosco. Lívia, que estivera quieta até então, finalmente falou: Sr. Mendonça, não posso expressar o quanto estamos gratos. Mas confesso que me sinto um pouco desconfortável. É muita generosidade e nós mal nos conhecemos. Augusto se inclinou para a frente, seu olhar encontrando o de Lívia. Entendo sua preocupação, Lívia, mas às vezes a vida nos apresenta oportunidades de fazer o bem e devemos abraçá-las. Além disso, ele hesitou por um momento. Há algo em vocês que me intriga. Talvez seja o destino nos unindo por algum motivo. Lívia pareceu tensa por um momento, sua mão inconscientemente tocando o colar. Augusto notou o gesto, mas decidiu não comentar. Bem, ele continuou mudando de assunto. Hoje à tarde temos uma consulta marcada para Miguel no hospital. Gostaria de acompanhá-los, se não se importarem. Claro, Lívia respondeu, parecendo aliviada com a mudança de tópico. Seria ótimo ter seu apoio. O restante do café da manhã transcorreu tranquilamente, com Miguel contando histórias sobre seus livros favoritos e Augusto ouvindo atentamente, impressionado com a inteligência e imaginação do menino. Após a refeição, enquanto Lívia ajudava Miguel a se preparar para a consulta, Augusto se retirou novamente para seu escritório. Mal tinha se sentado quando ouviu uma batida na porta. Entre, chamou, surpreso ao ver João. Sr. Mendonça, o motorista começou, fechando a porta atrás de si. Há algo que acho que o senhor deveria saber sobre a senhorita Lívia e o menino. Augusto se endireitou na cadeira, sua atenção totalmente focada. O que foi, João? Quando fui buscá-los, João hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eles não estavam em uma casa ou apartamento. Estavam... Bem, parecia que estavam vivendo em um abrigo temporário. E ouvi Lívia mencionar algo sobre não poder voltar lá. Augusto sentiu um nó se formar em seu estômago. A situação de Lívia e Miguel parecia ser ainda mais precária do que ele imaginava. Obrigado por me contar, João, disse Augusto, sua mente já trabalhando nas implicações dessa informação. Por favor, mantenha isso entre nós por enquanto. Quando João saiu, Augusto ficou sentado em silêncio por vários minutos, contemplando a fotografia de Helena. O mistério em torno de Lívia e Miguel parecia se aprofundar a cada momento. O colar, sua situação precária, a doença de Miguel, havia peças faltando nesse quebra-cabeça, e Augusto estava determinado a encontrá-las. Olhando pela janela, ele viu Lívia e Miguel no jardim. O menino apontando animadamente para as flores enquanto sua irmã sorria, momentaneamente livre de preocupações. Naquele instante, Augusto tomou uma decisão. Ele faria tudo ao seu alcance não apenas para ajudar Miguel, mas para descobrir a verdade por trás dessa misteriosa dupla que o destino trouxera para sua vida. Com um suspiro profundo, ele se levantou, preparando-se para a consulta médica que os aguardava. Cada passo parecia levá-lo mais fundo, em um mistério que prometia desenterrar segredos há muito enterrados, não apenas sobre Lívia e Miguel, mas possivelmente sobre seu próprio passado e o de Helena. O Hospital São Lucas erguia-se imponente contra o céu azul de São Paulo, suas janelas refletindo a luz do sol da tarde. Augusto, Lívia e Miguel atravessaram as portas de vidro do saguão principal. O contraste entre o ar fresco do exterior e o ambiente estéril do hospital, causando um leve arrepio em todos. Dr. Henrique nos encontrará no 3º andar, Augusto informou, guiando-os até o elevador. Sua mão apertava a bengala com mais força do que o habitual, traindo sua própria ansiedade. Lívia segurava firmemente a mão de Miguel, seus olhos percorrendo nervosamente o ambiente. O menino, por outro lado, parecia curiosamente animado, seus olhos brilhando enquanto observava os médicos e enfermeiras passando apressados. Lívia, olha, aquela máquina ali parece um robô, Miguel exclamou apontando para um equipamento de ressonância magnética sendo transportado por um corredor. Lívia sorriu ternamente, mas Augusto não pôde deixar de notar a sombra de preocupação que cruzou seu rosto. Havia algo mais na apreensão dela do que apenas a consulta médica, ele tinha certeza. Ao chegarem ao consultório do Dr. Henrique, foram recebidos por um homem de meia idade, com um sorriso gentil e olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina. Augusto, meu amigo.
O médico cumprimentou calorosamente, antes de se voltar para Lívia e Miguel. E vocês devem ser nossos pacientes especiais. Entrem, por favor. O consultório era espaçoso e acolhedor, com várias pinturas de paisagens nas paredes, claramente uma tentativa de tornar o ambiente menos intimidador para os pacientes mais jovens. Então, Miguel, o doutor Henrique começou sentando-se em frente ao menino. Ouvi dizer que você não tem se sentido muito bem ultimamente. Pode me contar um pouco sobre isso? Enquanto Miguel descrevia seus sintomas, fadiga constante, dores nas articulações, episódios de febre, Augusto observava atentamente as reações de Lívia. Ela parecia estar à beira das lágrimas, mordendo o lábio inferior, como se estivesse se segurando para não interromper. Após um exame inicial e uma série de perguntas, o Dr. Henrique se virou para Lívia e Augusto. Gostaria de fazer alguns exames mais detalhados. Temos um equipamento de última geração aqui que nos dará uma visão mais clara do que está acontecendo. Lívia assentiu, sua voz trêmula ao perguntar. E quanto tempo levará para termos os resultados? Podemos ter uma visão preliminar hoje mesmo, o médico respondeu. Mas para um diagnóstico completo, precisaremos de alguns dias. Enquanto Miguel era levado por uma enfermeira para realizar os exames, Augusto e Lívia ficaram sozinhos na sala de espera. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas não feitas e segredos não revelados. Finalmente, Augusto quebrou o silêncio. Lívia, sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas quero que saiba que pode confiar em mim. Se há algo mais sobre a condição de Miguel, algo que você não tenha mencionado. Lívia levantou os olhos, encontrando o olhar de Augusto. Por um momento, pareceu que ela iria se abrir, mas então balançou a cabeça. Eu agradeço sua preocupação, Sr. Mendonça, mas não há nada mais a dizer. Só espero que possamos finalmente entender o que está acontecendo com Miguel. Augusto assentiu, respeitando a relutância dela, mas não pôde deixar de sentir que havia muito mais nessa história do que Lívia estava disposta a revelar. As horas se arrastaram enquanto esperavam. Augusto tentou manter uma conversa leve, perguntando sobre os interesses de Miguel, sua educação, qualquer coisa para preencher o tempo e talvez obter mais informações. Lívia respondia educadamente, mas suas respostas eram vagas, como se estivesse constantemente avaliando cada palavra antes de pronunciá-la. Finalmente, o doutor Henrique retornou sua expressão séria, fazendo o coração de Lívia acelerar. Tenho algumas notícias preliminares, ele começou, sentando-se em frente a eles. A condição de Miguel é complexa. Estamos lidando com uma doença autoimune rara. O corpo dele está essencialmente atacando a si mesmo. Lívia soltou um soluço abafado, suas mãos tremendo. Augusto instintivamente colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Qual é o tratamento? Augusto perguntou, sua voz firme. O Dr. Henrique suspirou. Será um processo longo. Precisaremos de uma combinação de medicamentos imunossupressores e terapias especializadas. O bom é que pegamos isso relativamente cedo. Com o tratamento adequado, Miguel tem boas chances de levar uma vida normal. Lívia parecia estar em choque, seus olhos fixos em um ponto distante. Augusto, percebendo que ela estava sobrecarregada, assumiu o controle da situação. Faça o que for necessário, Henrique, ele disse. Custo não é problema. Quero o melhor tratamento possível para o Miguel. O médico assentiu, fazendo algumas anotações. Vamos começar imediatamente. Miguel ficará internado por alguns dias para iniciarmos o tratamento e monitorarmos sua resposta. Quando o Dr. Henrique saiu para fazer os arranjos necessários, Lívia finalmente desabou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Augusto, sentindo-se impotente, apenas ficou ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Eu deveria ter feito mais, Lívia murmurou entre soluços. Deveria ter trazido ele antes, ter procurado ajuda. Você fez o melhor que pôde nas circunstâncias que tinha. Augusto respondeu suavemente. O importante é que agora Miguel está recebendo a ajuda de que precisa. Naquele momento, algo no bolso de Lívia caiu no chão. Era uma pequena fotografia amarelada pelo tempo. Augusto a pegou para devolver, mas ao fazê-lo, seu coração quase parou. Na foto, uma mulher sorria segurando um bebê nos braços.
A mulher era inconfundível. Helena, sua falecida esposa. Lívia, percebendo o que havia acontecido, arrancou a foto das mãos de Augusto, seu rosto uma mistura de pânico e culpa. Lívia, Augusto começou, sua voz trêmula. Quem é você? Qual é sua conexão com Helena? Antes que Lívia pudesse responder, Miguel foi trazido de volta ao quarto, parecendo exausto, mas sorrindo corajosamente. Está tudo bem? O menino perguntou, notando a tensão no ar. Lívia forçou um sorriso, enxugando rapidamente as lágrimas. Sim, querido, tudo vai ficar bem agora. Augusto, ainda atordoado pela descoberta, observou Lívia confortar Miguel. Sua mente girava com possibilidades e perguntas. Quem eram realmente essas pessoas que o destino trouxera para sua vida? Qual era a verdadeira história por trás do colar, da fotografia, da conexão com Helena? Enquanto a noite caía sobre São Paulo, lançando sombras longas pelos corredores do hospital, Augusto sabia que estava à beira de descobertas que poderiam mudar tudo. O passado e o presente estavam prestes a colidir, e ele estava no centro dessa tempestade emocional que se formava. Com um último olhar para Lívia e Miguel, Augusto saiu silenciosamente do quarto, determinado a desvendar a verdade, não importa o custo. O mistério que começara com um simples colar, agora ameaçava desenterrar segredos há muito enterrados, segredos que poderiam redefinir tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, seu amor e sua perda. A noite caía sobre São Paulo, quando Augusto finalmente retornou à mansão. O silêncio que o recebeu parecia ensurdecedor, contrastando drasticamente com o turbilhão de pensamentos em sua mente. Sem se importar em acender as luzes, ele mancou até seu escritório, a bengala ecoando pelos corredores vazios. Uma vez dentro do cômodo, Augusto foi direto para o bar, servindo-se de uma dose generosa de uísque. O líquido âmbar brilhou no copo à luz da lua que entrava pela janela. Ele bebeu um gole longo, sentindo o calor da bebida se espalhar por seu corpo, mas falhando em acalmar sua agitação interna. Seus olhos pousaram na fotografia de Helena sobre a mesa. Agora, a imagem familiar parecia zombar dele, guardando segredos que ele nunca imaginou existirem. "O que você não me contou, Helena?", murmurou para o silêncio da noite. Com um suspiro pesado, Augusto se dirigiu a uma estante embutida na parede. Removendo alguns livros, revelou um cofre escondido. Seus dedos tremeram levemente enquanto digitava a combinação. A data de seu casamento com Helena. Dentro do cofre, além de documentos importantes e joias de família, havia uma caixa de madeira entalhada. Augusto a retirou com cuidado, como se estivesse manuseando uma relíquia sagrada. Em certo sentido, era exatamente isso. Sentando-se em sua poltrona de couro, ele abriu a caixa. Ali dentro estavam as memórias mais preciosas de sua vida com Helena. Cartas de amor, bilhetes deixados na geladeira, fotografias de momentos felizes. Mas esta noite, Augusto não estava buscando conforto nas lembranças felizes. Ele procurava respostas. Meticulosamente, começou a examinar cada item, buscando qualquer pista que pudesse lançar luz sobre o mistério que Lívia e Miguel representavam. Horas se passaram enquanto ele mergulhava no passado, relendo cartas e examinando fotos com um olhar novo, desesperado por qualquer detalhe que pudesse ter perdido antes. Foi quase ao amanhecer que Augusto encontrou algo. Escondido no fundo da caixa, havia um envelope que ele não se lembrava de ter visto antes. Com mãos trêmulas, abriu-o. Dentro, havia uma carta datada de poucos meses antes da morte de Helena. A caligrafia elegante de sua esposa encheu seus olhos de lágrimas, mas foi o conteúdo que fez seu coração quase parar. "Meu amado Augusto, se você está lendo isso, significa que não tive coragem de lhe contar pessoalmente. Há algo que venho guardando há anos, um segredo que me consome por dentro. Antes de te conhecer eu..." A carta foi interrompida por uma batida na porta, fazendo Augusto saltar de susto. Era Márcia. "Senhor Mendonça? Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas o Dr. Rodrigo está ao telefone. Ele diz que é urgente." Augusto olhou para o relógio, surpreso ao ver que já passava das 6 da manhã. "Obrigado, Márcia. Vou atender aqui mesmo." Guardando rapidamente a carta de volta na caixa, Augusto pegou o telefone,
sua mente ainda girando com as possíveis revelações que a mensagem incompleta de Helena poderia conter. Rodrigo? O que houve? A voz de seu advogado e amigo soou tensa do outro lado da linha. Augusto, temos um problema. Recebi uma ligação de um investigador particular. Ele está fazendo perguntas sobre Helena, sobre o passado dela antes de vocês se casarem. Augusto sentiu um frio na espinha. Quem contratou esse investigador? Houve uma pausa do outro lado. Ele não quis revelar, mas... Augusto, ele mencionou o nome de Lívia. Disse que estava investigando uma possível conexão entre Helena e essa garota. O mundo de Augusto pareceu girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele temia encarar. Rodrigo, preciso que você descubra tudo o que puder sobre esse investigador e quem o contratou. E veja se consegue encontrar qualquer informação sobre o passado de Helena que possa ter escapado à nossa atenção antes. Augusto, a voz de Rodrigo soou preocupada. O que está acontecendo? Você sabe algo que não está me contando? Augusto fechou os olhos, sentindo o peso das revelações e dos segredos. Ainda não tenho certeza, meu amigo, mas temo que estejamos prestes a desenterrar algo que mudará tudo o que pensávamos saber. Após desligar, Augusto ficou sentado em silêncio, observando o sol nascer sobre a cidade. A mansão, que sempre fora seu refúgio, agora parecia cheia de sombras e segredos. Decidido, ele se levantou. Precisava ver Lívia imediatamente. As meias-verdades e os olhares furtivos tinham que acabar. Era hora de confrontar o passado e descobrir a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. Enquanto se preparava para sair, Augusto não pôde deixar de sentir que estava à beira de um precipício. O que quer que descobrisse hoje mudaria sua vida para sempre. A imagem de Helena, seu farol e âncora por tantos anos, agora parecia distorcida, como um reflexo em águas turbulentas. Com um último olhar para a fotografia de sua falecida esposa, Augusto saiu do escritório, determinado a desvendar o mistério que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. O dia que nascia prometia não apenas luz, mas também revelações que poderiam tanto iluminar quanto ofuscar. E no centro de tudo isso estavam Lívia e Miguel, duas almas perdidas que de alguma forma estavam inextricavelmente ligadas ao seu passado e talvez ao seu futuro. Enquanto o carro de Augusto deixava os portões da mansão, dirigindo-se ao hospital, a cidade de São Paulo despertava, alheia ao drama que se desenrolava. Nas ruas movimentadas e nos prédios imponentes, a vida seguia seu curso normal. Mas, para Augusto Mendonça, nada mais seria normal a partir daquele momento. O quebra-cabeça de seu passado estava prestes a ser completado, e a imagem final prometia ser muito diferente daquela que ele havia imaginado por todos esses anos. Com cada quilômetro percorrido em direção ao hospital, Augusto sentia que estava se aproximando, não apenas de Lívia e Miguel, mas também de uma verdade há muito enterrada, uma verdade que Helena levara consigo e que agora clamava para ser revelada. O Hospital São Lucas emergia da névoa matinal quando Augusto chegou, o sol ainda lutando para romper as nuvens baixas que pairavam sobre São Paulo. O saguão, quase vazio àquela hora, ecoava com seus passos determinados, enquanto ele se dirigia aos elevadores. No terceiro andar, o corredor estava silencioso, pontuado apenas pelo bip ocasional de monitores e o murmúrio distante de conversas. Augusto parou em frente ao quarto de Miguel, sua mão hesitando sobre a maçaneta. Do outro lado daquela porta estavam respostas que poderiam mudar tudo. Respirando fundo, ele entrou. A cena que o recebeu era de uma tranquilidade enganosa. Miguel dormia pacificamente, aparelhos monitorando seus sinais vitais. Lívia estava sentada ao lado da cama, seus olhos vermelhos e inchados, denunciando uma noite sem sono. Ao ver Augusto, ela se levantou abruptamente, tensão evidente em cada linha de seu corpo. Senhor, Mendonça, ela sussurrou, lançando um olhar preocupado para Miguel. Eu não esperava vê-lo tão cedo. Augusto fechou a porta suavemente atrás de si. Lívia, precisamos conversar. Agora. O tom de sua voz não deixava margem para discussão. Lívia assentiu relutantemente, seguindo-o para fora do quarto.
Eles encontraram uma pequena sala de espera no final do corredor, vazia àquela hora da manhã. Assim que a porta se fechou atrás deles, Augusto se virou para encarar Lívia, seus olhos intensos e determinados. Chega de meias-verdades e segredos, Lívia. Quem é você realmente? E qual é sua conexão com Helena? Lívia parecia uma criatura acuada, seus olhos saltando de um lado para o outro, como se procurasse uma rota de fuga. Finalmente, seus ombros caíram em derrota. Eu não queria que fosse assim, ela começou, sua voz trêmula. Nunca foi minha intenção enganá-lo ou causar problemas. Eu só queria ajuda para Miguel. Augusto cruzou os braços, sua postura indicando que não aceitaria mais evasivas. Comece pelo início, a verdade, Lívia, toda ela. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da jovem. Helena, ela era minha mãe. O impacto daquelas palavras atingiu Augusto como um soco no estômago. Ele cambaleou, apoiando-se na parede para não cair. Impossível, ele murmurou. Helena e eu nunca tivemos filhos. Ela nunca pôde... Ela me teve antes de conhecer você. Lívia interrompeu, as palavras agora fluindo como uma torrente. Eu tinha apenas 2 anos quando ela te conheceu. Ela me deixou com minha avó. Disse que era temporário, que voltaria para me buscar quando as coisas se acertassem. A mente de Augusto girava. Fragmentos de memórias, pequenos detalhes que nunca fizeram sentido antes, agora se encaixavam em um quebra-cabeça doloroso. O colar, ele disse suavemente. Era dela. Lívia assentiu, tocando o colar instintivamente. Foi a última coisa que ela me deu antes de partir. Disse que era para eu sempre me lembrar dela. Augusto fechou os olhos, sentindo o peso de anos de segredos desabando sobre ele. Por que ela nunca me contou? Por que você nunca apareceu antes? Ela tinha medo, Lívia respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Medo de perder você, de estragar a vida perfeita que vocês tinham construído. E depois que ela se foi, eu fiquei com raiva. Raiva dela por me abandonar, raiva de você por ter sido escolhido no meu lugar. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções não ditas e anos de dor reprimida. E Miguel? Augusto finalmente perguntou. Meu filho? Lívia respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Eu o tive jovem, muito jovem. O pai, ele não está mais no cenário. Augusto se afastou da parede, caminhando até a janela. A cidade lá fora continuava sua rotina, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquela pequena sala. Por que agora, Lívia? Por que procurar ajuda depois de tanto tempo? Lívia enxugou as lágrimas que corriam livremente por seu rosto. Miguel ficou doente. Eu tentei de tudo, mas eu não tinha mais para onde ir. Quando o vi naquele dia no carro, foi como se o destino tivesse intervindo. Eu sabia que era minha última chance. Augusto se virou para encará-la, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, compaixão, tudo misturado em um turbilhão confuso. Você tem alguma prova disso tudo? Algo além do colar e de suas palavras? Lívia hesitou por um momento antes de assentir. Há cartas. Cartas que Helena escreveu para minha avó ao longo dos anos. E... Ela pausou, respirando fundo. Há um teste de DNA que fizemos em segredo, pouco antes dela partir. As implicações daquela revelação atingiram Augusto com força total. Helena sabia. Ela sabia que estava doente, sabia que iria partir, e ainda assim manteve esse segredo até o fim. Por que ela nunca me contou? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Lívia. Ela planejava contar, Lívia respondeu suavemente. As últimas cartas, ela mencionava querer consertar as coisas, reunir a família, mas então a frase ficou suspensa no ar, a tragédia não dita pairando entre eles. Augusto caminhou lentamente até uma cadeira e se sentou, sentindo o peso de 2 décadas de segredos e mentiras. Quando finalmente ergueu os olhos para Lívia, havia uma mistura de dor e determinação em seu olhar. Eu preciso ver essas cartas, ele disse. E o teste de DNA. Preciso processar tudo isso. Lívia assentiu, compreendendo. Elas estão em um lugar seguro. Posso buscá-las assim que Miguel estiver estável. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O mundo que Augusto conhecia,
havia sido virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Helena, a mulher que ele amara e idolatrara por tantos anos, de repente se tornara uma estranha. E Lívia, uma jovem que ele mal conhecia, era agora um elo com um passado que ele nunca soube existir. O que acontece agora? Lívia perguntou hesitante, quebrando o silêncio. Augusto levantou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala. Seus olhos encontraram os de Lívia, e neles havia uma mistura de determinação e incerteza. Agora, ele disse, sua voz carregada de emoção, agora nós cuidamos de Miguel. E então nós começamos a desenterrar a verdade, toda ela. Não importa o quão dolorosa ela possa ser. Enquanto eles saíam da sala, voltando para o quarto onde Miguel dormia alheio às revelações que haviam ocorrido, Augusto não pôde deixar de sentir que estava no limiar de uma nova jornada. Uma jornada que o levaria a questionar tudo o que ele acreditava saber sobre amor, família e perdão. O sol finalmente rompeu as nuvens, lançando raios de luz através das janelas do hospital. Para Augusto, era como se o universo estivesse sinalizando que, por mais dolorosa que fosse a verdade, ela também trazia consigo a promessa de um novo amanhecer. Os dias que se seguiram à revelação de Lívia foram um turbilhão de emoções para Augusto. A mansão, antes um refúgio de memórias preciosas, agora parecia assombrá-lo com segredos recém-descobertos. Cada cômodo, cada objeto, carregava o peso de uma história que ele nunca conhecera completamente. Numa tarde particularmente melancólica, Augusto se encontrava em seu escritório, as cartas de Helena espalhadas sobre a mesa. Lívia as havia trazido na noite anterior, junto com o teste de DNA que confirmava sua história. Cada palavra escrita por Helena era como uma faca em seu coração, revelando uma vida paralela que sua esposa mantivera em segredo por tantos anos. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Márcia, sua fiel assistente, carregando uma bandeja com chá. "Senhor Mendonça", ela disse gentilmente. "Achei que o senhor poderia precisar de algo quente para beber." Augusto assentiu em agradecimento, notando a preocupação nos olhos de Márcia. Ela havia sido mais do que uma assistente ao longo dos anos, fora uma amiga, uma confidente. E agora, ela era uma das poucas pessoas que sabiam a verdade sobre Lívia. "Márcia", Augusto começou, sua voz rouca de emoção, "você alguma vez suspeitou sobre Helena, sobre tudo isso?" A assistente colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se na cadeira em frente a Augusto, seu rosto uma máscara de compaixão. "Senhor Mendonça, Helena era complexa. Havia momentos em que eu a pegava olhando para o horizonte com uma expressão de profunda tristeza. Mas nunca imaginei isso." Augusto pegou uma das cartas, seus olhos percorrendo as linhas familiares da caligrafia de Helena. "Ela fala aqui sobre momentos em que quase me contou. Diz que o peso do segredo a estava consumindo. Márcia, como pude ser tão cego?" Márcia inclinou-se, colocando uma mão reconfortante sobre o braço de Augusto. "O Senhor a amava. Às vezes o amor nos cega para as verdades que estão bem diante de nós." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo no canto. Augusto se perguntava quantas vezes Helena havia estado nesta mesma sala, carregando o peso de seu segredo, enquanto ele permanecia alheio. "E quanto a Lívia e Miguel?" Márcia perguntou suavemente. "O que o senhor pretende fazer?" Augusto suspirou profundamente, massageando as têmporas. "Miguel continua no hospital. Os médicos estão otimistas, mas o tratamento será longo. Quanto a Lívia, ela é minha enteada, a filha de Helena. Não posso simplesmente ignorar isso." Nesse momento, o telefone tocou, fazendo ambos saltarem. Márcia atendeu rapidamente. "Senhor Mendonça, é o Dr. Rodrigo. Ele diz que tem informações urgentes." Augusto pegou o telefone, seu coração acelerando. "Rodrigo, o que descobriu?" A voz do advogado soou tensa do outro lado da linha. "Augusto, você precisa vir ao meu escritório imediatamente. Descobri algo sobre o passado de Helena que, bem, é melhor discutirmos pessoalmente." Intrigado e apreensivo, Augusto concordou em ir. Depois de se despedir de Márcia, ele pegou sua bengala e saiu, sua mente uma turbulência de possibilidades. O escritório de Rodrigo ficava no centro financeiro de São Paulo,
um edifício imponente de vidro e aço. Quando Augusto entrou na sala de reuniões, encontrou não apenas Rodrigo, mas também um homem que ele não reconheceu. Augusto! Rodrigo o cumprimentou, atenção evidente em sua voz. Este é Carlos Vasconcelos. Ele é um investigador privado que tem trabalhado em alguns casos para nosso escritório. Carlos estendeu a mão, seu aperto firme contrastando com seus olhos compassivos. Senhor Mendonça, é um prazer conhecê-lo, embora eu desejasse que fosse em circunstâncias melhores. Augusto sentou-se, sentindo o peso das revelações iminentes. O que vocês descobriram? Rodrigo trocou um olhar com Carlos antes de começar. Augusto, nós rastreamos o passado de Helena antes de ela te conhecer. E, bem, há algumas coisas que você precisa saber. Carlos abriu uma pasta espalhando fotos e documentos sobre a mesa. Senhor Mendonça, antes de conhecer o senhor, Helena vivia em uma pequena cidade no interior. Ela estava envolvida com um homem chamado Ricardo Alves. Augusto sentiu seu coração apertar. Embora soubesse que Helena tivera uma vida antes dele, ouvir os detalhes era doloroso. Ricardo era um homem poderoso na região, Carlos continuou, mas também perigoso. Ele estava envolvido em negócios ilícitos. E Helena, bem, ela acabou se envolvendo também. O quê? Augusto exclamou incrédulo. Helena nunca se envolveria em algo assim. Rodrigo interveio suavemente. Augusto, as evidências são claras. Helena não era uma criminosa, mas ela sabia o que estava acontecendo. E quando engravidou de Lívia, ela percebeu que precisava sair daquela vida. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Augusto. A fuga de Helena, seu desejo de começar uma nova vida, o segredo que ela carregara por tantos anos. O que aconteceu com o Ricardo? Augusto perguntou, temendo a resposta. Carlos hesitou antes de responder. Ele desapareceu pouco depois de Helena deixar a cidade. As autoridades nunca descobriram o que aconteceu, mas há suspeitas de que ele tenha sido eliminado por rivais nos negócios. Augusto sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. A Helena que ele conhecera e amara parecia agora uma estranha. Uma mulher com um passado sombrio, segredos perigosos e escolhas difíceis. Há mais uma coisa, Rodrigo disse, sua voz grave. Recebemos informações de que alguém está investigando o passado de Helena. Alguém além de nós. Quem? Augusto perguntou, alarmado. Não sabemos com certeza, Carlos respondeu. Mas há rumores de que pessoas ligadas ao antigo círculo de Ricardo estão fazendo perguntas. E eles parecem muito interessados em Lívia. O medo se apoderou de Augusto. Não apenas por si mesmo, mas por Lívia e Miguel. Seriam eles alvos por causa do passado de Helena? O que devemos fazer? Ele perguntou, sua voz trêmula. Rodrigo se inclinou para a frente, seus olhos sérios. Por enquanto, precisamos ser cautelosos, proteger Lívia e Miguel. E talvez seja a hora de Lívia saber toda a verdade sobre sua mãe. Augusto assentiu lentamente, o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ele percebeu que não estava apenas desenterrando o passado de Helena, mas potencialmente abrindo uma caixa de Pandora que poderia colocar todos em perigo. Enquanto deixava o escritório de Rodrigo, Augusto sabia que estava no limiar de uma jornada perigosa. Uma jornada que o levaria não apenas a descobrir a verdade sobre a mulher que amara, mas também a proteger o legado que ela deixara para trás. Lívia e Miguel. O sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras longas pelos arranha-céus. Para Augusto, essas sombras pareciam simbolizar os segredos e perigos que agora ameaçavam engolfá-lo. Mas em meio à escuridão, havia também uma luz, a chance de redimir o passado e forjar um novo futuro. Um futuro que honrasse a memória de Helena e protegesse aqueles que ela amara. Com determinação renovada, Augusto entrou em seu carro, sabendo que as revelações de hoje eram apenas o começo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. A noite caía sobre São Paulo quando Augusto finalmente retornou ao hospital. O corredor do terceiro andar estava silencioso, pontuado apenas pelo bip rítmico dos monitores e o murmúrio ocasional de enfermeiras passando. Parado diante da porta do quarto de Miguel, Augusto hesitou, o peso das revelações do dia pesando sobre seus ombros.
Respirando fundo, ele entrou. Miguel estava dormindo pacificamente, sua pequena forma quase engolida pela cama de hospital. Lívia, sentada em uma cadeira ao lado, ergueu os olhos ao ouvir a porta se abrir. Seu rosto mostrava sinais de exaustão, mas seus olhos se iluminaram ao ver Augusto. "Senhor Mendonça", ela começou, mas Augusto a interrompeu gentilmente. "Lívia, acho que está na hora de você me chamar de Augusto." Um pequeno sorriso tocou os lábios da jovem, e ela assentiu. "Augusto, eu não esperava vê-lo tão tarde." Ele se aproximou, seus olhos alternando entre Miguel adormecido e Lívia. "Como ele está?" "Os médicos dizem que está respondendo bem ao tratamento." Lívia respondeu, passando a mão carinhosamente pelos cabelos do filho. "Mas ainda temos um longo caminho pela frente." Augusto puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Por um momento, ficaram em silêncio, o som suave da respiração de Miguel preenchendo o ar. "Lívia." Augusto finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa e séria. "Há algo que precisamos discutir. Sobre Helena, sobre seu passado." Lívia se endireitou, tensão visível em seus ombros. "O que você descobriu?" Augusto hesitou buscando as palavras certas. Como contar a alguém que a imagem que tem de sua mãe pode não ser completamente verdadeira? "Helena, antes de me conhecer, antes de você nascer, ela estava envolvida com um homem chamado Ricardo Alves." Lívia franziu o senho. "Esse nome, acho que já ouvi minha avó mencioná-lo uma vez." Mas ela nunca entrou em detalhes. Augusto assentiu, continuando cuidadosamente. Ricardo era um homem poderoso, mas perigoso. Ele estava envolvido em negócios ilícitos. E Helena, ela sabia sobre essas atividades. Os olhos de Lívia se arregalaram em choque. "Está dizendo que minha mãe era uma criminosa?" "Não, não exatamente." Augusto se apressou em esclarecer. "Mas ela estava em uma situação complicada. Quando descobriu que estava grávida de você, Helena percebeu que precisava sair daquela vida. Foi então que ela fugiu." Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lívia. "Então, foi por isso que ela me deixou? Por medo?" Augusto estendeu a mão, segurando gentilmente a de Lívia. "Acho que foi por amor. Ela queria proteger você, dar a você uma chance de uma vida melhor, longe daquele mundo." Lívia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. "Por que está me contando isso agora?" Augusto suspirou pesadamente. "Porque o passado de Helena pode estar nos alcançando. Há pessoas fazendo perguntas, pessoas possivelmente perigosas, e elas parecem estar interessadas em você." O medo cruzou o rosto de Lívia, seus olhos imediatamente se voltando para Miguel. "Estamos em perigo?" "Não sei ao certo", Augusto admitiu. "Mas quero que você saiba que farei tudo ao meu alcance para proteger vocês dois. Vocês são família agora." As palavras pairaram no ar carregadas de significado. Lívia olhou para Augusto, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mesmo depois de tudo isso, depois de todos os segredos e mentiras, Augusto sentiu sua própria garganta apertar com emoção. "Lívia, eu amei sua mãe. E mesmo que haja partes de sua vida que eu não conhecia, isso não muda o amor que compartilhamos. Você e Miguel, vocês são parte dela. E agora, são parte de mim também." Naquele momento, algo mudou entre eles. A barreira invisível que os separava pareceu desmoronar. E Lívia, incapaz de conter mais suas emoções, se jogou nos braços de Augusto, soluçando silenciosamente. Augusto a abraçou, sentindo o peso de anos de segredos e dor sendo liberados. Ele olhou para Miguel, ainda dormindo pacificamente, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Naquele instante, Augusto fez uma promessa silenciosa. Ele protegeria essa família recém-descoberta, não importa o custo. O momento foi interrompido por uma leve batida na porta. Dr. Henrique entrou, sua expressão séria. "Desculpem interromper", ele disse suavemente, "mas tenho notícias sobre o tratamento de Miguel." Lívia se afastou de Augusto, enxugando rapidamente as lágrimas. "O que houve, doutor?" Dr. Henrique se aproximou da cama, seus olhos alternando entre Augusto e Lívia. "O tratamento está progredindo, mas descobrimos uma complicação. Miguel vai precisar de um transplante de medula óssea."
O ar pareceu ser sugado do quarto. Lívia agarrou a mão de Augusto instintivamente, buscando apoio. Qual é a probabilidade de encontrarmos um doador compatível? Augusto perguntou, sua voz tensa. Geralmente, os melhores doadores são parentes próximos, Dr. Henrique explicou. Irmãos têm a maior chance de compatibilidade, seguidos pelos pais. Lívia olhou para Augusto, uma luz de esperança em seus olhos. Eu posso ser testada imediatamente, Dr. Henrique assentiu. Sim, faremos os testes em você. Mas ele hesitou olhando para Augusto. Seria útil se pudéssemos testar o pai biológico de Miguel também, para aumentar nossas chances. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Lívia baixou os olhos, a tensão visível em seu corpo. Augusto, percebendo o desconforto de Lívia, interveio. Doutor, farei o que for necessário para ajudar. Se precisar de recursos para uma busca mais ampla por doadores, é só me dizer. Dr. Henrique agradeceu e saiu para fazer os arranjos necessários, deixando Augusto e Lívia sozinhos novamente. Lívia, Augusto começou suavemente, sobre o pai de Miguel. Ela balançou a cabeça, interrompendo-o. É uma história complicada, Augusto, uma que eu não estou pronta para contar ainda. Mas prometo que, se for necessário para salvar Miguel, farei o que for preciso. Augusto assentiu, respeitando a decisão dela. Ele sabia que todos tinham direito a seus segredos e que a confiança era algo a ser construído com o tempo. Enquanto a noite avançava, Augusto permaneceu no hospital com Lívia e Miguel. O quarto de hospital, com suas paredes brancas e equipamentos intimidadores, tornara-se o epicentro de uma trama complexa de segredos, perigos e, surpreendentemente, amor familiar recém-descoberto. Do lado de fora, as luzes de São Paulo brilhavam contra o céu noturno, lembrando Augusto que, além das paredes do hospital, um mundo potencialmente perigoso aguardava. Mas ali naquele pequeno quarto, ele encontrou um propósito renovado. Proteger Lívia e Miguel não era apenas uma obrigação nascida de seu amor por Helena, mas um desejo genuíno de seu coração. Enquanto observava Miguel dormir e Lívia finalmente sucumbir ao cansaço em sua cadeira, Augusto fez outra promessa silenciosa. Ele desvendaria os mistérios do passado de Helena, enfrentaria quaisquer ameaças que viessem e, acima de tudo, faria o que fosse necessário para manter sua família recém-formada, segura e unida. A jornada pela frente seria difícil, cheia de revelações dolorosas e potenciais perigos, mas Augusto estava determinado a enfrentá-la, não mais sozinho, mas com Lívia e Miguel ao seu lado. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e atividades frenéticas. O Hospital São Lucas tornou-se o epicentro da vida de Augusto, Lívia e Miguel. Entre exames, consultas e a busca incessante por um doador compatível, havia pouco tempo para processar as revelações recentes sobre o passado de Helena. Numa tarde particularmente exaustiva, Augusto encontrava-se na cafeteria do hospital, suas mãos envolvendo uma xícara de café que há muito esfriara. Seus olhos estavam fixos no líquido escuro, mas sua mente vagava por memórias e possibilidades. Sr. Mendonça? Uma voz familiar o tirou de seus devaneios. Augusto ergueu os olhos para encontrar o doutor Rodrigo parado ao seu lado, uma pasta grossa debaixo do braço e preocupação estampada em seu rosto. Rodrigo, o que faz aqui? Augusto perguntou, indicando a cadeira à sua frente. O advogado sentou-se, colocando a pasta sobre a mesa. Tenho novidades, Augusto, e temo que nem todas sejam boas. Augusto endireitou-se, toda sua atenção voltada para Rodrigo. O que descobriu? Rodrigo abriu a pasta, revelando uma série de documentos e fotografias. Conseguimos rastrear mais detalhes sobre o passado de Helena e Ricardo Alves. E... Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Parece que as atividades de Ricardo eram ainda mais perigosas do que imaginávamos inicialmente. Augusto sentiu um frio na espinha. Que tipo de atividades? Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e, possivelmente... Rodrigo baixou a voz. Assassinatos por encomenda. O choque da revelação atingiu Augusto como um soco no estômago. A ideia de que Helena, sua doce Helena, estivera envolvida, mesmo que indiretamente, com alguém capaz de tais atrocidades, era quase insuportável. E Helena?
Augusto conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Qual era exatamente o papel dela nisso tudo? Rodrigo suspirou pesadamente. Pelo que pudemos reunir, Helena era mais uma testemunha silenciosa. Ela não participava ativamente dos negócios de Ricardo, mas sabia o suficiente para ser considerada uma ameaça quando decidiu partir. Augusto fechou os olhos tentando processar a informação. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. E quanto a Lívia e Miguel, eles estão em perigo? É possível, Rodrigo admitiu. Descobrimos que algumas pessoas ligadas ao antigo círculo de Ricardo estão fazendo perguntas. Eles parecem estar procurando por algo ou alguém. Precisamos protegê-los, Augusto declarou, sua voz não deixando margem para discussão. Rodrigo assentiu. Já tomei a liberdade de contratar segurança adicional para o hospital e para sua mansão. Mas, Augusto, há mais uma coisa que você precisa saber. O advogado puxou uma fotografia da pasta e a deslizou pela mesa. Augusto a pegou, seu coração acelerando ao reconhecer o rosto na imagem. Este é... Ele começou, incapaz de terminar a frase. Sim, Rodrigo confirmou. Este é Ricardo Alves. A foto foi tirada há uma semana em uma cidade próxima a São Paulo. Augusto sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele está vivo? Mas você disse que ele havia desaparecido? Aparentemente, ele forjou sua própria morte para escapar de rivais e das autoridades, Rodrigo explicou. Aí agora, por algum motivo, ele ressurgiu. O medo que Augusto sentia por Lívia e Miguel intensificou-se. Se Ricardo estava de volta e procurando por respostas, eles estavam em um perigo muito maior do que haviam imaginado. O que fazemos agora? Augusto perguntou, sua mente já trabalhando em possíveis planos. Rodrigo inclinou-se para a frente, sua voz baixa e urgente. Primeiro precisamos contar tudo a Lívia. Ela precisa entender a gravidade da situação. Depois, talvez seja melhor considerar relocá-los temporariamente para um lugar seguro, longe de São Paulo. Augusto balançou a cabeça veementemente. Não podemos mover Miguel, não em seu estado atual. E Lívia nunca concordaria em deixá-lo. Então precisamos reforçar a segurança aqui, Rodrigo insistiu. E Augusto, você precisa estar preparado. Ricardo pode tentar entrar em contato com você, usar você para chegar até Lívia. A ideia de que o homem que uma vez fora parte da vida de Helena pudesse agora ameaçar a segurança de Lívia e Miguel fez o sangue de Augusto ferver. Ele se levantou abruptamente, apoiando-se em sua bengala. Vou falar com Lívia agora mesmo, ele declarou. E depois vamos elaborar um plano. Não vou permitir que nada aconteça a eles, Rodrigo, nada. Enquanto Augusto se dirigia de volta ao quarto de Miguel, sua mente estava em turbilhão. Como ele contaria a Lívia sobre o ressurgimento de Ricardo? Como poderiam se proteger de uma ameaça que mal compreendiam? Ao chegar à porta do quarto, Augusto fez uma pausa, respirando fundo para se acalmar. Ele precisava ser forte, por Lívia e por Miguel. Quando entrou, encontrou Lívia sentada ao lado da cama de Miguel, lendo uma história para o menino que sorria fracamente. A cena tocou o coração de Augusto. Essa era sua família agora. Uma família que ele jurara proteger. Com determinação renovada, ele se aproximou sabendo que as palavras que estava prestes a dizer mudariam tudo mais uma vez. Lívia, ele chamou suavemente. Precisamos conversar. O olhar que Lívia lançou a Augusto estava cheio de apreensão, como se ela pudesse sentir o peso das notícias que ele trazia. Miguel, percebendo a mudança na atmosfera, agarrou a mão da mãe. Augusto sentou-se do outro lado da cama, seus olhos percorrendo os rostos de Lívia e Miguel. Naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa, enfrentaria qualquer perigo para mantê-los seguros. O que foi, Augusto? Lívia perguntou, sua voz trêmula. Augusto respirou fundo, preparando-se para revelar as sômbrias notícias que carregava. As sombras do passado de Helena estavam prestes a envolver todos eles, e ele sabia que a batalha que se aproximava seria a mais difícil que já enfrentara. Com um último olhar para Miguel, que os observava com olhos curiosos e preocupados, Augusto começou a falar, sabendo que suas palavras mudariam o curso de suas vidas para sempre. O silêncio que se seguiu às revelações de Augusto era palpável. Lívia, pálida e trêmula,
Agarrava a mão de Miguel como se fosse sua última âncora na realidade. O menino, embora jovem demais para compreender totalmente a gravidade da situação, sentia a tensão no ar e olhava ansiosamente de sua mãe para Augusto. Ricardo, está vivo? Lívia finalmente conseguiu articular, sua voz mal passando de um sussurro. E ele está nos procurando? Augusto assentiu gravemente. Sim, e temo que ele possa representar um perigo real para vocês dois. Miguel, sentindo a angústia de sua mãe, apertou sua mão. Mãe, quem é Ricardo? Por que ele quer nos machucar? Lívia olhou para seu filho, lágrimas brilhando em seus olhos. É uma história complicada, querido. Mas prometo que vou te proteger, não importa o que aconteça. Augusto se inclinou para a frente, sua voz firme e reconfortante. Vamos proteger vocês dois. Já tomei medidas para aumentar a segurança aqui no hospital e na mansão. Lívia balançou a cabeça, parecendo perdida. Mas por quê? Depois de tantos anos, por que ele está voltando agora? Não temos certeza, Augusto admitiu. Mas Rodrigo tem uma teoria. Ele acredita que Ricardo pode estar procurando por algo que Helena possa ter levado quando fugiu. Os olhos de Lívia se arregalaram em compreensão. Sua mão foi instintivamente ao colar que sempre usava. O colar de Helena. Você acha que pode ter algo a ver com isso? Augusto observou o colar, uma peça que tinha se tornado central em todo o mistério. É possível. Helena sempre dizia que era especial, único. Talvez haja mais nele do que imaginamos. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto, interrompendo a conversa tensa. Desculpem, mas está na hora do medicamento de Miguel. Enquanto a enfermeira administrava o remédio, Augusto e Lívia trocaram olhares carregados de preocupação. Havia tanto a ser discutido, tantas decisões a serem tomadas, mas tudo teria que esperar. Após a saída da enfermeira, Miguel, cujos olhos já começavam a pesar devido ao efeito da medicação, murmurou sonolento. Mãe, não tenha medo. Nós temos o tio Augusto agora, ele vai nos proteger. As palavras inocentes do menino atingiram Augusto profundamente. Era a primeira vez que Miguel se referia a ele de forma tão familiar, tão afetuosa. Ele sentiu uma onda de emoção o envolver, reforçando sua determinação de proteger essa família a qualquer custo. Lívia, visivelmente emocionada, beijou a testa de Miguel. Você está certo, querido. Agora descanse um pouco. Quando Miguel finalmente adormeceu, Lívia se voltou para Augusto, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. O que fazemos agora? Augusto se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava sua rotina frenética, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquele quarto de hospital. Primeiro precisamos entender exatamente o que Ricardo está procurando. Se for realmente o colar, precisamos descobrir por que ele é tão importante. Lívia assentiu, seus dedos brincando nervosamente com o colar. E quanto a Miguel? Seu tratamento continuará sendo nossa prioridade, Augusto assegurou. Não podemos deixar que essa ameaça interfira na recuperação dele. Vou dobrar a segurança aqui no hospital e na mansão. Vocês estarão protegidos. Nesse momento, o celular de Augusto vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Urgente. Precisamos conversar. Venha ao meu escritório assim que puder. Augusto franziu o senho, um novo temor se instalando em seu peito. Lívia, preciso sair por algumas horas. Rodrigo tem novas informações. Lívia pareceu hesitar, o medo evidente em seus olhos. Você vai voltar, não vai? A vulnerabilidade em sua voz tocou Augusto profundamente. Ele se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Claro que sim. Vocês são minha família agora. Estarei sempre aqui para vocês. Enquanto Augusto se dirigia à porta, Lívia o chamou uma última vez. Augusto, obrigada. Por tudo. Ele sorriu gentilmente, sentindo o peso da responsabilidade e do afeto que crescia por essa família inesperada. Não há necessidade de agradecer. É o que famílias fazem. Saindo do hospital, Augusto sentiu como se estivesse entrando em um campo de batalha. As ruas de São Paulo, antes tão familiares, agora pareciam esconder perigos em cada esquina. Cada rosto desconhecido poderia ser um agente de Ricardo, cada sombra uma ameaça potencial. No caminho para o escritório de Rodrigo,
Augusto não pôde deixar de pensar em Helena. O que ela diria se pudesse ver a situação agora? Teria ela previsto que seus segredos um dia colocariam em risco as pessoas que ela mais amava? Chegando ao imponente edifício onde Rodrigo trabalhava, Augusto sentiu uma determinação feroz se solidificar em seu peito. Não importava o que Ricardo estivesse procurando, não importava quão perigoso ele fosse, Augusto estava pronto para enfrentar qualquer desafio para proteger Lívia e Miguel. Enquanto o elevador subia, levando-o ao encontro de Rodrigo e das novas informações que poderiam mudar tudo novamente, Augusto sabia que estava no limiar de uma batalha que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de toda a sua família recém-formada. A tempestade estava chegando e Augusto Mendonça estava determinado a enfrentá-la de frente. Não importava o custo. O escritório de Rodrigo estava mergulhado em uma penumbra incomum quando Augusto entrou. As persianas estavam fechadas e a única luz vinha de uma pequena luminária sobre a mesa do advogado. Rodrigo estava de pé, olhando pela fresta da janela, sua postura tensa revelando a gravidade da situação. "Augusto", ele cumprimentou virando-se. "Obrigado por vir tão rapidamente." Augusto notou imediatamente a expressão sombria no rosto de seu amigo. "O que aconteceu, Rodrigo? Que novas informações você tem?" Rodrigo suspirou pesadamente, indicando para Augusto se sentar. "Recebemos uma visita inesperada hoje cedo. Ricardo Alves esteve aqui." O choque da revelação atingiu Augusto como um raio. "O quê? Ele veio até aqui? Como ele sabia?" "Ele sabe muito mais do que imaginávamos, Augusto." Rodrigo interrompeu, sua voz grave. "Ele sabe sobre Lívia, sobre Miguel, sobre você e sobre o colar." Augusto sentiu o sangue gelar em suas veias. "O que exatamente ele quer?" Rodrigo caminhou até sua mesa pegando um envelope lacrado. "Ele deixou isso para você. Disse que explicaria tudo." Com mãos trêmulas, Augusto pegou o envelope. Ele podia sentir o peso da história, dos segredos e das ameaças contidos naquele simples pedaço de papel. Lentamente, ele o abriu. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma fotografia antiga. Augusto reconheceu imediatamente a caligrafia de Helena. Seus olhos percorreram as linhas, cada palavra revelando uma verdade mais chocante que a anterior. "Meu Deus!" ele murmurou, sua voz tremendo. "Helena, ela..." "O que diz, Augusto?" Rodrigo perguntou ansioso. Augusto olhou para seu amigo, seus olhos cheios de uma mistura de dor e incredulidade. "O colar não é apenas uma joia, é uma chave. Uma chave para um cofre contendo documentos que poderiam destruir Ricardo e toda sua organização criminosa." Rodrigo assentiu sombriamente. "Foi o que suspeitamos. Helena deve ter pego esses documentos antes de fugir, como uma forma de segurança. Mas há mais." Augusto continuou, sua voz quase um sussurro. "Helena, ela não era apenas uma espectadora inocente. Ela era parte ativa da organização de Ricardo. Era ela quem mantinha os registros, quem sabia todos os segredos." O silêncio que se seguiu era pesado, carregado com o peso dessas revelações. Augusto sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mulher que ele amara, a mulher que ele pensava conhecer tão bem, de repente se tornara uma estranha. "E a foto?" Rodrigo perguntou gentilmente, quebrando o silêncio. Augusto olhou para a imagem. Nela, uma jovem Helena sorria, segurando um bebê nos braços. Ao seu lado, um homem que Augusto reconheceu como Ricardo Alves, seu braço possessivamente ao redor dos ombros dela. "É Lívia", Augusto disse suavemente. "Recém-nascida com Helena e Ricardo." A implicação pairou no ar, não dita, mas claramente compreendida por ambos. Ricardo não era apenas uma figura do passado de Helena. Ele era o pai de Lívia. Rodrigo se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Augusto. "O que você vai fazer agora?" Augusto fechou os olhos, sentindo o peso de todas essas revelações. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. "Vou proteger Lívia e Miguel. Não importa o que Helena tenha feito no passado, eles são inocentes nisso tudo." "E quanto a Ricardo?" Rodrigo pressionou. "Ele deixou claro que quer o colar e os documentos." "Não podemos deixar que ele os obtenha", Augusto declarou.
Se esses documentos são tão incriminadores quanto Helena sugere, eles podem ser nossa única proteção contra Ricardo e sua organização. Nesse momento, o telefone de Augusto tocou, fazendo ambos os homens saltarem. Era Lívia. Augusto! A voz dela soava frenética. Você precisa voltar ao hospital agora. Tem um homem aqui. Ele diz que é meu pai. O coração de Augusto disparou. Lívia, escute-me com atenção. Não deixe esse homem se aproximar de você ou de Miguel. Estou a caminho, chame a segurança imediatamente. Desligando o telefone, Augusto se virou para Rodrigo, o pânico evidente em seus olhos. Ricardo está no hospital. Ele encontrou Lívia. Sem hesitar, ambos os homens correram para fora do escritório. Enquanto desciam de elevador, Augusto não podia deixar de pensar em todas as revelações do dia. Helena, a mulher que ele amara, tinha sido muito mais complexa e perigosa do que ele jamais imaginara. E agora, o passado que ela tentara enterrar estava ameaçando o futuro de todos eles. Entrando no carro com Rodrigo ao volante, Augusto rezava silenciosamente. Rezava para chegar a tempo, para proteger Lívia e Miguel, e para, de alguma forma, encontrar um caminho através desse labirinto de segredos e perigos. Enquanto o carro acelerava pelas ruas de São Paulo, Augusto sabia que estava prestes a enfrentar não apenas Ricardo Alves, mas também o fantasma de Helena e todas as verdades que ela havia escondido por tanto tempo. A batalha que se aproximava não era apenas pelo colar ou pelos documentos, mas pelo futuro e pela segurança de sua família recém-descoberta. Com cada segundo que passava, a tensão aumentava. Augusto podia sentir que estavam à beira de um confronto que mudaria tudo, e ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para proteger aqueles que agora considerava sua família, não importa o custo. O Hospital São Lucas emergia da noite paulistana como um farol de luz e atividade. Quando Augusto e Rodrigo chegaram, o estacionamento estava um caos de carros de polícia e ambulâncias, suas luzes piscando freneticamente contra a escuridão. Augusto mal esperou o carro parar completamente antes de saltar para fora, seu coração martelando no peito. Ele correu para a entrada, ignorando a dor em sua perna, impulsionado pelo medo e pela adrenalina. No saguão, uma cena de caos o recebeu. Enfermeiras e seguranças corriam de um lado para o outro, e o ar estava carregado de tensão e medo. Onde eles estão? Augusto gritou para um dos seguranças que ele reconheceu. Onde estão Lívia e Miguel? O homem apontou para os elevadores. Terceiro andar, senhor. Mendonça. Mas cuidado, a situação está... Augusto não esperou para ouvir o resto. Ele se lançou em direção às escadas, decidindo que não podia esperar pelo elevador. Rodrigo o seguiu de perto, ofegante mas determinado. Ao chegarem ao terceiro andar, foram recebidos por um corredor silencioso e tenso. Policiais armados estavam posicionados em ambas as extremidades, e no meio do corredor, em frente ao quarto de Miguel, estava ele, Ricardo Alves. O homem era exatamente como na foto, apenas algumas décadas mais velho. Seu rosto estava marcado pelo tempo e por uma vida dura, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz. Ele se virou ao ouvir Augusto se aproximar, um sorriso frio se formando em seus lábios. Ah, senhor Mendonça, Ricardo falou, sua voz surpreendentemente suave. Finalmente nos encontramos. Augusto se posicionou entre Ricardo e a porta do quarto, sua postura desafiadora apesar da bengala em que se apoiava. Afaste-se deles, Alves. Você não tem nada a fazer aqui. Ricardo riu, um som sem humor. Pelo contrário, tenho todo o direito de estar aqui. Afinal, aquela é minha filha e meu neto lá dentro. As palavras atingiram Augusto como um golpe físico, mas ele se manteve firme. Eles são minha família agora, e eu não vou deixar você machucá-los. Os olhos de Ricardo se estreitaram perigosamente. Machucá-los? Não, Mendonça. Eu vim resgatá-los. Resgatá-los de você e das mentiras que Helena contou. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Lívia apareceu, seu rosto pálido, mas determinado. Ela olhou de Augusto para Ricardo, seus olhos se enchendo de lágrimas. É verdade? Ela perguntou, sua voz tremendo. Você é realmente meu pai? Ricardo deu um passo em direção a ela.
mas Augusto se moveu para bloqueá-lo. Lívia, não acredite nele. Ele é perigoso. Perigoso? Ricardo zombou. E o que você sabe sobre perigo, Mendonça? Você que viveu uma vida protegida, nunca sabendo realmente quem Helena era ou do que ela era capaz. Lívia olhou para Augusto, confusão e medo em seus olhos. Augusto, do que ele está falando? Augusto sentiu o peso de todas as revelações recentes sobre seus ombros. Ele sabia que o momento da verdade havia chegado. Lívia, há coisas sobre sua mãe que você não sabe, coisas que eu mesmo só descobri recentemente. Ricardo aproveitou a hesitação de Augusto para se aproximar de Lívia. Sua mãe era uma mulher extraordinária, Lívia. Inteligente, corajosa e sim, às vezes perigosa. Mas ela nos amava. E ela levou algo quando nos deixou. Algo que pode colocar todos nós em perigo se cair nas mãos erradas. Lívia instintivamente tocou o colar em seu pescoço, seus olhos se arregalando em compreensão. O colar... É sobre isso que você veio. Ricardo assentiu, estendendo a mão. É mais do que um simples colar, querida. É a chave para nossa segurança, para nosso futuro. Augusto deu um passo à frente, sua voz firme. Não, Lívia. Não entregue a ele. Aquele colar, os documentos que ele protege, são a única coisa que nos mantém seguros de homens como ele. O corredor ficou tenso, com todos os olhos voltados para Lívia. Ela olhou para o colar em suas mãos, depois para Augusto e, finalmente, para Ricardo. Suas próximas palavras surpreenderam a todos. Eu não me importo com o colar, ou com os documentos, ou com qualquer segredo que minha mãe tenha escondido, ela declarou, sua voz ganhando força. Tudo o que me importa é Miguel. Ele está doente, precisa de tratamento, e vocês dois estão aqui brigando por algo que aconteceu há décadas. Suas palavras pareceram quebrar o feitiço de tensão que pairava sobre todos. Ricardo recuou um passo, a máscara de confiança vacilando por um momento. Augusto, por sua vez, sentiu uma onda de orgulho e afeto por Lívia. Você está certa, Augusto disse suavemente. Miguel é o que importa agora. Ricardo olhou de Lívia para Augusto, então para a porta atrás da qual Miguel descansava. Por um momento, algo parecido com remorso cruzou seu rosto. Eu não sabia que o menino estava doente, ele murmurou. Lívia deu um passo em direção a Ricardo, sua voz firme mas compassiva. Se você realmente é meu pai, se realmente se importa conosco, então ajude-nos. Não com segredos ou documentos antigos, mas com Miguel. Ele precisa de um transplante de medula óssea. O pedido pegou Ricardo de surpresa. Ele olhou para Lívia, então para Augusto, claramente em conflito. Augusto viu uma oportunidade. Ricardo, o passado é passado. O que Helena fez, o que você fez, nada disso importa agora. O que importa é o futuro. O futuro de Miguel. Por longos momentos, Ricardo permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Finalmente, ele falou, sua voz rouca de emoção. Eu farei o teste. Se eu for compatível, doarei a medula para Miguel. O alívio que inundou o corredor era palpável. Lívia soluçou, as lágrimas finalmente caindo livremente. Augusto sentiu seus próprios olhos se encherem d'água. Naquele momento, enquanto os policiais se aproximavam para escoltar Ricardo para os testes, Augusto percebeu que o verdadeiro tesouro, a verdadeira herança de Helena, não era o colar ou quaisquer documentos secretos. Era a família que ela havia deixado para trás. Uma família que, apesar de todas as odds, havia encontrado um ao outro. Enquanto a noite avançava, com Ricardo sendo levado para os testes e Lívia retornando para o lado de Miguel, Augusto ficou no corredor, refletindo sobre a jornada incrível que os trouxera até ali. Ele sabia que ainda havia muito a ser resolvido, muitas perguntas a serem respondidas. Mas naquele momento, cercado pelo amor e pela esperança que haviam nascido do caos e dos segredos, ele sentiu pela primeira vez em muito tempo que tudo ficaria bem. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Eles enfrentariam juntos, como uma família. E isso Augusto percebeu era o maior presente que Helena poderia ter deixado para todos eles.